curiosa estratégia de sobrevivência de um inseto pré-histórico. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide de 12 quilômetros de largura atingiu a região hoje conhecida como Península de Yucatán, no México. A queda da enorme rocha vinda do espaço dizimou os dinossauros, assim como 3/4 de todas as espécies da Terra. Mas o corpo celeste contribuiu para a sobrevivência de outra espécie. Com a escuridão provocada pela nuvem de poeira que encobriu o céu, houve uma expansão de fungos que se alimentavam de matéria orgânica, farta na época pela grande quantidade de animais e plantas em decomposição. Foi uma oportunidade para o ancestral da formiga cortadeira cultivar esses micro-organismos, de acordo com um estudo publicado na revista Science. Os insetos selecionavam os fungos que poderiam ser fonte de nutrientes para a alimentação. Ao mesmo tempo, os fungos passaram a depender das formigas para se reproduzir. Essa relação, chamada de mutualismo, teria determinado a origem da agricultura, dezenas de milhões de anos antes dos seres humanos começarem a domesticar plantas para o cultivo, há 12 mil anos atrás. Uma habilidade das formigas que se desenvolveu após a extinção dos dinossauros. Está no ar o Repórter Eco, sempre com informações importantes na busca de um mundo melhor. Os assuntos principais, a Conferência da ONU sobre Biodiversidade, os desafios da preservação de animais e plantas e a arte em defesa do Pantanal. Veja os detalhes do programa de hoje. Paz com a natureza é o tema central da COP16, a cúpula das Nações Unidas que acontece na Colômbia. O Brasil participa da reunião em Cali como o país com a maior diversidade biológica do planeta. O compositor Carlos Renaud e artistas lançam vídeo e música que alertam para a destruição da maior planície inundável do mundo. A cidade de Cali, na Colômbia, vai sediar a COP16, Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, que terá como tema principal a paz com a natureza. De 21 de outubro a 1º de novembro, representantes de mais de 190 países tentarão avançar na implementação do Marco Global da Biodiversidade. O acordo pretende frear a perda contínua de espécies de animais e plantas no mundo. A fantástica teia da vida no planeta Terra envolve pelo menos 8.700.000 espécies, formas variadas em diversos habitats. Cerca de 1 milhão corre o risco de desaparecer. É o que diz o último relatório da Plataforma Intergovernamental de Política Científica sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. O IPBES, criado em 2012, sediado na Alemanha e coordenado por agências da ONU, é irmão mais novo do IPCC, painel dos cientistas sobre mudanças climáticas. Infelizmente, o que nós vemos é mais perda do que recuperação. Algumas espécies, alguns grupos conseguem ter uma recuperação, porque há processos que buscam essa finalidade. E, obviamente, uma vez que você extingue ou põe num processo de ameaça alguma espécie, as outras espécies que dependem daquela também entram no processo que poderá gerar ameaça para elas também. Para chegar à estimativa numérica do risco de extinção, especialistas de 50 países, incluindo lideranças indígenas que vivem nas áreas mais conservadas, revisaram mais de 15.000 artigos científicos. Eles afirmam que temos que correr se quisermos viver em ambientes minimamente saudáveis.
75% das áreas terrestres do mundo foram alteradas. O silêncio reina em florestas tropicais remotas, com o desaparecimento de insetos. Pastagens geram desertos. 66% dos oceanos foram impactados, com mais de 400 zonas mortas. A variedade de espécies de plantas e animais é o que faz do nosso planeta um lugar único, capaz de sustentar a vida de espécies como a nossa, dos seres humanos. Mas a perda dessa biodiversidade preocupa os cientistas. Eles alertam que estamos caminhando para a 6ª extinção em massa das espécies. Uma delas aconteceu na época dos dinossauros. Os fatores para essa perda acelerada são variados, entre eles a mudança no uso do solo. Sai a vegetação natural e entra a agricultura ou a extração de minérios, por exemplo. A poluição também dos mares e oceanos. E, é claro, as mudanças climáticas. A gente tem extinção de espécies de anfíbio que estão muito ligadas com uma proliferação de fungos na pele desses anfíbios. E com o aquecimento, essa proliferação é acelerada. O aquecimento das águas tropicais resulta no branqueamento dos corais e com a extinção dessas espécies que vivem nesses ambientes. Paz com a natureza é o tema da COP16, Conferência da ONU sobre Biodiversidade, em outubro de 2024, em Cali, na Colômbia. Mais uma etapa no esforço de envolver os quase 200 países signatários do acordo na proteção de metade das áreas planetárias até 2050. Em 2010, a gente teve o acordo de Aichi. São metas que a gente estabelece onde que a gente quer chegar em 10 anos em termos de conservação, de restauração, de controle de espécies exóticas. Então são grandes guias, né? E isso venceu em 2020. E aí em 2022 a gente teve um outro conjunto de metas que é o Marco Global da Biodiversidade, que foi assinado em Montreal. O grande desafio que a gente tem é como que a gente implementa essas metas. São 23 metas. Tem aquelas metas que estão olhando para a conservação, as que dizem respeito a planejamento, a criação e manutenção de áreas protegidas, ao uso sustentável de espécies. Você tem um conjunto de outras metas que tratam exatamente de degradação, agricultura, aquicultura, pecuária, usos industriais, sobreexplotação, que é aquela explotação que vai além do que a natureza te dá. Você ainda tem um conjunto de metas que trata de monitoramento, que trata de financiamento, que trata do papel das indústrias, das empresas em modo geral em relação à biodiversidade. Na COP16, uma das grandes questões será o financiamento das ações e é fundamental lidar com outros fatores que comprometem a preservação da biodiversidade. A concentração de poderes em companhias que visam lucro imediato, que fazem exploração sem considerar o uso sustentável de um determinado recurso, governos corruptos, empresas muito fortes e que têm também poder político, que a gente tem na Amazônia, no Congo, no Sudoeste Asiático. Para que as metas do Marco Global da Biodiversidade sejam atingidas até 2030, a gente precisaria algo em torno de 70 bilhões de dólares. E para chegar nisso, a gente precisa de um envolvimento não apenas de governos, mas também do setor privado. E essa conferência ela antecede por meses a conferência de clima que vai acontecer no Brasil, no Pará, em 2025. E as relações entre clima, mudanças climáticas e biodiversidade, perda de espécies, estão cada vez mais claras. É muito importante que todas as espécies sejam conservadas. Nós devemos a nossa vida a esse conjunto de espécies que vivem no planeta. Vamos agora às principais notícias da área socioambiental. A Terra caminha para aumentar a temperatura média em 2,4 graus Celsius, com a atual queima de combustíveis fósseis. É o que conclui novo relatório da Agência Internacional de Energia. A crise climática ameaça a biodiversidade marinha no Brasil. Cerca de 80% dos recifes da costa dos corais, entre Pernambuco e Alagoas, morreram nos últimos 6 meses, resultado do branqueamento causado pelo aquecimento dos oceanos. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco.
Conheça os pontos principais da participação do Brasil na COP16, a cúpula das Nações Unidas sobre biodiversidade. O Brasil terá papel de destaque na COP16, a Conferência da ONU sobre Biodiversidade. É o país com a maior diversidade biológica, abriga entre 10% e 20% de todas as espécies de animais e plantas do mundo. Mas também será cobrado pela devastação de biomas como a Amazônia, Pantanal e Cerrado. Mais de 116 mil espécies animais e 46 mil espécies vegetais se espalham pelos 6 biomas e pelo sistema costeiro marinho do Brasil. Representam entre 10% e 20% das espécies conhecidas no mundo. Uma riqueza incalculável, a maior biodiversidade do planeta Terra. O Brasil tem uma importância mundial para a conservação e para a restauração dos seus ecossistemas. Infelizmente, a gente vem perdendo espécies num ritmo muito acelerado. Isso acontece não só no Brasil, mas em outros países também. Mas o Brasil tem uma importância muito estratégica para a gente manter a biodiversidade, reverter essa perda de biodiversidade e avançar nas metas de restauração, inclusive para fins climáticos. Tem uma contribuição bastante grande para o mundo ainda. Mata Atlântica e Cerrado se destacam como hotspots mundiais, lugares essenciais de proteção ambiental. Essas áreas prioritárias de conservação abrigam grande quantidade de espécies endêmicas, ou seja, que só existem ali, mas já perderam boa parte da vegetação, o que ameaça a biodiversidade. Atualmente, um dos maiores riscos que nós temos são esses incêndios, né? O Brasil em chamas, estiagens severas, excessos de precipitação pluviométrica no sul do país, ou seja, as mudanças climáticas por si só já ameaçam fortemente a biodiversidade. No entanto, ela é intensificada quando você tem ações humanas, criminosas, muitas delas, com a intensificação do fogo. A intensa destruição da natureza provocada pelas ações humanas coloca em risco a sobrevivência das espécies e o equilíbrio do clima global. Manter biodiversidade é um grande aliado no combate às mudanças climáticas, seja mantendo as florestas em pé para o sequestro de carbono ou implementando estratégias e soluções baseadas em natureza, a criação de áreas protegidas em áreas sensíveis ao risco natural, a troca de áreas florestais para fins de agricultura, pecuária e outras ocupações humanas, né? Essa é a principal causa da degradação da biodiversidade. Desde 1992, o Brasil integra a Convenção sobre Diversidade Biológica, tratado internacional da ONU, estabelecido durante a Conferência Eco 92 no Rio de Janeiro. O documento é um instrumento importante para a conservação e uso sustentável das espécies. O Brasil é o país da megadiversidade biológica. Claro que nós temos nos diferentes biomas, nas diferentes fitofisionomias, padrões de diversidade diferentes. A Amazônia e Mata Atlântica hoje, e junto com o Cerrado, hospedam grande parte da nossa biodiversidade. No entanto, a Caatinga tem uma biodiversidade endêmica extremamente importante, os Pampas, o Pantanal. Mas o país ainda tem um longo caminho a percorrer na direção da conservação da biodiversidade. Das 20 metas propostas no Tratado de Aichi, definidas na COP10 realizada no Japão em 2010, com validade entre 2011 e 2020, o Brasil cumpriu menos da metade. Agora, 23 metas do novo acordo global devem ser implementadas na COP16. O Brasil está nesse processo agora de elaboração da sua estratégia nacional e plano de ação para a biodiversidade. Foram identificadas já várias políticas públicas e instrumentos que existem já hoje na legislação brasileira que precisam ser implementados num ritmo mais acelerado até o final da década.
Para os especialistas, o Brasil poderá ter um papel essencial na Conferência da Organização das Nações Unidas em Cali, na Colômbia, como liderança para avançar nas negociações. Nesta etapa, cada país deverá estabelecer como aplicar as novas metas à sua realidade. A meta 3 do Marco Global, que pede para o aumento de 30% de áreas protegidas até 2030, ela não pode ser atendida de qualquer maneira sem a gente entender que, por exemplo, na Mata Atlântica nós temos 10% apenas de áreas protegidas, enquanto que no bioma do Pampa, por exemplo, apenas 2% que estão dentro de unidades de conservação. Com tantos desafios pela frente, o Brasil terá que se comprometer com metas ambiciosas como forma de garantir a proteção da biodiversidade. Eu acho que ainda precisamos trazer muito mais a questão do papel da ciência cidadã, a valorização, por exemplo, dos conhecimentos tradicionais, dos conhecimentos indígenas, das comunidades quilombolas. Eles são imprescindíveis para as estratégias de conservação. Paz com a natureza é o tema da COP16. Que a conferência seja um espaço para fazermos as pazes com o meio ambiente antes que seja tarde. Boas negociações, boas conversas, bons acordos pode então ser um bom caminho em direção a essa tão esperada paz com a natureza. Você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. O letrista Carlos Renault e vários artistas lançam música e vídeo em defesa do Pantanal. O Pantanal é um dos biomas mais belos, mas também mais frágeis do Brasil. Está cada vez mais seco e inflamável. As queimadas e a falta de chuvas colocam em risco diversas espécies. Em meio ao cenário de destruição, o letrista Carlos Renault e um grupo de artistas lançaram a música e o clipe Ó Pantanal, um apelo para salvar a maior planície inundável do mundo. Qual teu destino final? Nosso destino afinal, qual Pantanal? A pergunta é do letrista e produtor artístico Carlos Renault e faz parte da música recém-lançada Ó Pantanal. É interpretada por artistas como Tetê Espíndola, Letícia Sabatella, Maria Gadu, Chico César, Gabriel Sáter e Paulinho Mosca. A canção faz um apelo urgente para a onda de incêndios que se espalha pelo Pantanal e a seca severa que atinge o bioma. O fogo e a estiagem consomem a vegetação e ameaçam os animais silvestres. Mais uma vez, a natureza exuberante do Pantanal dá lugar à destruição. Diante dos acontecimentos deste ano, né, eu resolvi me antecipar e criar, né, e desenvolver esse projeto assim urgentemente de uma canção e um vídeo sobre o Pantanal e sobre o que está acontecendo lá. O Pantanal vive uma das maiores catástrofes da história do bioma. A maior planície alagável do mundo é um dos menores biomas brasileiros, mas um grande santuário de biodiversidade. Situado na região centro-oeste do país, abriga espécies como a onça-pintada, a anta e o tamanduá-bandeira. Mas há mais de 4 meses, os incêndios agravados pela mais severa estiagem dos últimos 70 anos no bioma destroem o Pantanal. Diante do grave cenário, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, fez um alerta. Segundo os pesquisadores, se continuar o mesmo fenômeno em relação ao Pantanal, o diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. Carlos Renault quer sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de preservação da natureza e da vida através da música.
Em quase 5 décadas de carreira, o letrista trouxe o amor pela natureza para várias canções. Muitas delas já antecipavam problemas ambientais. Salve Amazônia, salve-se a selva ou não se salva o mundo. Há 18 anos, uma canção minha e do Lenine, intitulada É Fogo, né, falava justamente disso. 18 anos depois, agora que a sociedade está acordando mais dessa letargia que infelizmente ainda prevalece. É fogo, é fogo, é fogo. Para Carlos Renaud, é fundamental que toda a sociedade entenda a importância de frear a destruição da natureza como forma de garantir a própria sobrevivência. Valeu, em suma lógica do máximo consumo de hoje em dia. No Brasil, o fator que mais pesa é o desmatamento. Influi nessas queimadas que a gente está assistindo, nesse processo destrutivo de todos os biomas. Se há destruição, há destruidores, né? E os atores principais do desmatamento são os ligados ao lado mais atrasado de um negócio chamado agro. É bom que se diga. Usar a arte para tocar o coração das pessoas. Com poesia e música, Carlos Renaud quer incentivar a nossa reconexão com o meio ambiente e incentivar o resgate da simplicidade dos povos tradicionais que há milhares de anos convivem em harmonia com a natureza. É preciso que as pessoas sejam balançadas com isso. Se trata da vida. A vida delas, se não é a vida delas, é a vida dos filhos, é a vida dos netos, é a vida da espécie humana. Essa é uma lição que devíamos, como sociedade ocidental, que se diz racional, desenvolvida, evoluída, no entanto está destruindo a sua casa, né? Devíamos aprender com os povos indígenas, tantas vezes chamados de primitivos e atrasados. No entanto, se os seguíssemos melhor, né, não estaríamos destruindo esse planeta, que é uma coisa maravilhosa, única, num espaço imenso do universo, né? Nosso destino final, ó Pantanal. Por hoje é só. A gente se encontra no próximo Repórter Eco com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo que respeite e preserve a diversidade de formas de vida na Terra. Até lá!